novamente o primeiro argumento de Paulo. Sim? Romanos 6, a partir do verso 1 ao verso 14. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Novamente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Oremos. Deus santo, Deus bendito, teu povo se reúne, ó Pai, para ouvir a tua santa palavra. Fala conosco nessa noite, orienta-nos nessa noite. Ó Pai, faz nós termos uma visão mais ampla da tua glória, da tua palavra, Senhor. Contemplarmos o que teu Filho fez, a união que nós tivemos com ele, Senhor. O sepultamento que houve naquele Calvário, ó Pai, de nossas vidas, do nosso velho homem. Ajuda-nos a entender um pouco mais a tua santa palavra nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Hoje nós daremos continuidade, então, no nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E a gente entrou, na sessão que Paulo vai falar sobre a santidade. Ou a gente vai falar um pouquinho da regeneração do crente, que houve uma transformação em nós. Enquanto Paulo, ele, como eu falei para vocês, ele vai trazer dois argumentos para refutar um pensamento errado, que os seus leitores poderiam ter suscitado na sua mente. Enquanto ele vai dar esses argumentos, a gente vê que Paulo vai nos ensinar acerca da santificação. E o princípio da santificação a gente já viu na questão do nosso primeiro estudo em Romanos 6, que foi a questão de quê? De nós estarmos unidos a Cristo. O fator da nossa santificação, o princípio parte dali, que nós estamos unidos com o nosso Senhor Jesus. E por estar unido ao nosso Senhor Jesus, como nós morremos com Ele e ressuscitamos para uma nova vida. Uma nova vida não para vivermos mais da maneira que a gente quer, mas da maneira que o nosso Senhor determinou. A semelhança do nosso Senhor. Nós vivemos para Deus, não para nós mesmos. E no estudo passado a gente viu um pouquinho sobre essa questão de esse possível erro que poderia ter suscitado na mente dos leitores de Paulo. E isso não está restrito só ali, mas na história da igreja nós temos relatos de que pessoas tomaram essa palavra e foram para o rumo da libertinagem. Já que a graça de Deus superabunda, onde abunda o pecado, eu vou pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais graça vai vir, mais sentimento de perdão vai ter na minha vida.
E nós vimos que esse é um pensamento errado, né? Porque aquele que foi chamado, aquele que foi acometido pela graça de Deus, falamos até sobre essa questão, que aquele que foi, a graça de Deus chegou na pessoa, essa pessoa foi transformada, essa pessoa reviveu, essa pessoa deixou o velho eu para viver não para si mesmo, mas para Deus. E hoje nós vamos continuar falando, né, tratando desse argumento de Paulo. E eu coloquei o texto aí, crucificado com Cristo, que é o texto que a gente leu, né? A gente vai estudar aí do verso 6 ao verso 10. Talvez, vamos ver se eu consigo, porque, como eu falei para vocês, tem muito conteúdo em Romanos 6. A gente pode ir devagar, né? Se a gente for devagar, vai durar bastante Romanos 6. Mas vamos caminhando pouco a pouco. A verdade central, né? Nós podemos tirar do texto. O velho homem deixou de existir quando se unimos a Cristo. Quando é que a gente se uniu a Cristo? Quem sabe? Isso, quando nós cremos, quando nós depositamos fé em Jesus, nós somos unidos a Ele. Né? Que nem a gente falou no último estudo, que como no batismo, nós ficamos imersos, nós morremos com Cristo. Isso se deu quando nós cremos. Né? Quando nós cremos, nós somos unidos a Cristo. É por isso que a morte dele se tornou a nossa. A história dele se tornou a nossa. Então, o nosso velho homem, como nós vamos ver aqui hoje, a partir do verso 6, ele deixou de existir, ele se extinguiu. Ele ficou lá para trás. A partir da nossa conversão, né, foi renascido, né, um novo homem. Com novos gostos, com os princípios do reino. Nós vamos falar hoje. E nem aqui. Não sei se vocês já foram para uma universidade, escola, já fizeram já? Quando você está na universidade ou na escola, né, tem várias matérias lá e você tem que apresentar notas para você concluir aquela matéria, passar naquela matéria. Né? Um exemplo para vocês pegarem aqui, na questão assim da universidade, lá tendo lá uma aula lá, só que era o início das aulas e o professor chegou assim para os seus alunos e falou assim, ó, vocês não precisam se preocupar. Todos vocês têm 10 a partir de hoje. Né? Então, só desfrutem da aula. Desfrutem desse ano letivo. Né? Mas ao final, todos vocês têm 10. Praticamente é o que ocorreu conosco quando nós se convertemos. De princípio, na nossa caminhada, Deus já deu um 10. Você não precisa se preocupar. Só desfruta agora. Só conhece. Vamos se aprofundar. Só que, uma visão de, vamos dizer assim, religiosos, né? Vamos dizer assim. Segundo o seu próprio esforço. Né? E é o que a gente vê no legalismo. O legalismo, ele não quer da graça de Deus. Ele mesmo quer se beneficiar mediante aquilo que ele faz. Só que outro lado, né, que a gente falou do lado libertino, já que eu tenho 10, já que eu tenho uma nota máxima, já que eu vou passar de ano do mesmo jeito, eu vou pegar todos os meus livros, vou jogar no lixo, não vou respeitar nem o professor e vou viver do jeito que eu quiser. Né? E a gente pensar, a gente fica assim, poxa, né? Se a gente fosse pensar dessas maneiras do legalismo e do antinomianismo nessa questão, né? Poxa, já que de princípio nós ganhamos um 10, né, a gente está passado, né, a gente distorce o evangelho, distorce o propósito pelo qual Deus fez a gente entender o evangelho. Que nem, a gente fica meio assim, na questão assim, poxa, se Deus faz isso, né, vamos supor assim que Deus, como eu posso dizer assim para vocês, que nem um assassino, a partir de hoje você não tem mais culpa. Né? Você está perdoado de tudo. Será que Deus deixaria a porta aberta para ele continuar fazendo e ele ficar impune dos crimes dele? Não. Não é? O negócio é que Deus, quando ele dá o evangelho para nós, e fala que é pela graça, essa graça ela não veio sozinha. Essa graça veio com uma transformação do coração. É por isso que nós não desejamos mais viver no pecado, viver na imundícia. Porque no momento em que a graça nos acometeu, a graça não veio sozinha. A graça veio com uma transformação do coração. É como a gente leu em Isaías
em Ezequiel 36, que Deus iria tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne. Ia colocar dentro de nós o seu espírito, né? E dar-lhe as suas ordenanças para que a gente obedeça a elas de coração. E outra, a gente vai ter nojo daquela vida pregressa que nós tínhamos, porque ela não está em harmonia com a pessoa do Senhor. E nós, eu acho muito interessante, Pedro, ele fala assim, que nós se tornamos coparticipantes da natureza divina. Você fala, oh, nossa, como assim, né? Nós se tornamos coparticipantes da natureza divina. Foi isso que ocorreu quando nós se convertemos. Nós fomos introduzidos numa família. Nós fomos transformados. E é isso que a gente vai continuar falando em Romanos 6. Dessa obra, da regeneração que Deus fez na vida de cada um de vocês. Né? Quando vocês creram, confiaram, creram de fato, vocês ganharam vida. É o que nós sempre temos falado, né? Que Deus, quando chegou a nós, abriu nossos olhos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que nem a justificação, a gente viu, a gente estudou bastante sobre a justificação, né? Nesse rumo todo de Romanos. A justificação e a regeneração, elas andam juntas. Aquele que foi justificado por Cristo, lembra disso, aquele que foi justificado verdadeiramente por Cristo, ele, a partir daquele momento, ele começou a se regenerar, vamos dizer assim. Justificação e regeneração andam juntas. Elas são inseparáveis. Aquele que foi justificado foi também regenerado. Né? A pessoa que foi regenerada, ela não vai querer viver mais no pecado. De acordo com Paulo, todos os cristãos passaram por uma transformação. E foi uma transformação radical, que torna impossível para ele continuar em pecado. Essa transformação ocorre na regeneração. A verdadeira graça sempre nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, como diz Tito 2. Então, quando a graça nos acometeu, ocorreu uma transformação nas nossas vidas. Eu não sei se vocês lembram em Romanos 1,16, quando nós estávamos estudando aquele texto, Paulo falou assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder no Evangelho. O Evangelho, que nem a palavra ali de poder, quer dizer dunamis. É da onde a gente tira a nossa palavra dinamite, que é algo explosivo, que é algo poderoso. Então o Evangelho é poder. E nós vimos que é necessário o poder de Deus para reviver mortos, não é verdade? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E só foi necessário o poder de Deus para nos trazer a vida. E nem eu até cheguei a falar para vocês, que se você ler lá em Efésios 1, o mesmo poder que Deus usou para trazer Jesus novamente à vida foi o mesmo poder que ele usou para nos converter. Tanto que eu gosto muito do Paulo Júnior, ele falou assim, ó, Deus usou mais poder para converter você do que para criar o universo. Porque o universo, ele cria do nada. Já você, ele cria você de algo corrompido. Ele dá uma nova natureza, uma nova criação em você, se torna uma nova criatura, só que de uma coisa corrompida. Então Deus usa mais poder, emprega mais poder para salvar você do que para criar o mundo. Eu achei bem interessante. Falei, pô, né? E é necessário um poder divino. Nós estamos falando que nós não poderíamos resolver nosso próprio problema por nós mesmos, por aquilo que a gente faz. Né? Por isso que a gente fala, religião não consegue religar a pessoa com Deus. O que é a palavra religião? Vocês lembram? Vem do latim religare, né? Religar o homem com Deus. Só que religião nenhuma consegue ligar o homem com Deus. Prática nenhuma consegue ligar o homem com Deus. O único que consegue nos religar a Deus é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. E nós fomos unidos a Ele. Nós fomos unidos a Ele. E quando nós somos unidos a Ele, nós morremos e nós ressuscitamos para uma nova vida. Eu estava lendo o livrinho do Charles Later, Justificação e Regeneração. Vocês já leram esse livro? Quem leu? Acho que a Jana já leu. Já.
Não lembra, gente? A Manhaline tem. É muito bom. É um livrinho que é bom você ler todo ano. Né? Ele vai falar da justificação e da regeneração. Ele fala assim, ó. Justificação aconteceu no céu, na corte de Deus. A regeneração, por outro lado, acontece na terra, no coração do homem. Justificação é uma declaração feita por um juiz. Regeneração é um ato de criação feito por um Criador onipotente. Então, a justificação foi dada no céu. Deus declara, olha para nós, mediante os méritos de Cristo, vocês são justos. E a regeneração ocorre no coração dos homens. E ela só ocorre porque Deus vem em nosso intermédio. Deus vem e toca naquele corpo morto e dá vida. Dá vida. E esse corpo, ele não vai seguir segundo o curso natural de como ele estava. Que nem eu estava tentando elaborar algumas ilustrações. Nós vamos ver que nem o que acontece com o corpo quando ele está morto. A partir do momento que ele morreu, o que vai acontecer com ele? Ele vai se deteriorar. Arma. Deteriorar, se decompor. Ele vai cheirar mal. Mas se em tempo oportuno for dado vida para aquele corpo, a morte, os efeitos da morte não vão ser mais sobre aquela pessoa. Não é verdade? É isso que aconteceu com cada um. Nós estávamos no domínio da morte, só que Deus nos deu vida. Então a morte ela não tem mais poder e seus efeitos não têm mais poder algum sobre nós, porque nós ganhamos vida. É isso que a gente vai continuar falando aqui no estudo de hoje. Paulo está tratando no capítulo 6 da possível distorção do evangelho na mente de seus leitores. Enquanto ele argumenta contra essa má compreensão, Paulo nos ensina sobre a santificação. Que nem é o primeiro ponto, a implicação de ter se unido e morrido com Cristo. Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Paulo toca de novo nessa palavra, ó, sabendo. Lembra que eu falei para vocês que esse primeiro argumento de Paulo ele é regido por 3 verbos? Saber, considerar eu esqueci agora. Acho que é entregar-se, né? Oferecer-se. Essa é a palavra, oferecer-se. Saber, considerar e oferecer-se. Nós temos que saber. O primeiro estudo em Romanos 6 foi essa questão de saber. O saber é importante. Porque a gente falou, se você não sabe, se você não compreende, se você não tem aquele entendimento, você vai andar por vias erradas. E a gente já falou, né? Porque o conhecimento que você tem vai descer para o seu coração, vai descer para a sua mão, vai descer para a sua prática. Por isso que é importante você conhecer. Que nem o povo de Israel. Né? A gente vê o povo de Israel. Lá na época de Juízes, não havia rei em Israel. Então o povo andava segundo o seu querer. Né? Nós vemos que o profeta fala, se não há uma profecia, se não há uma palavra de Deus, o povo se corrompe. Né? E nem acho que a Jana falou, né, na última lá, o meu povo ele perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Então, se faz necessário conhecermos a palavra de Deus, se debruçarmos nas Escrituras para conhecer a vontade de Deus, para conhecer como nós devemos andar. E não só nessa questão da santidade, em todas as outras áreas. Por isso que o saber é importante. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que é o velho homem, gente? O que é o velho homem? Uma velhinha ali, ó. Isso, irmã. Esse é o ponto. O velho homem é a pessoa que nós éramos antes da conversão. Não está falando de uma pessoa velha em idade, né? Ali no grego ali é algo gasto. Né? E onde esse velho homem se deu início? Vocês lembram? Onde começou? Em Adão. Quando Adão come do fruto, a natureza se corrompe, né? O seu ser se corrompe, o seu coração se corrompe. E ali começou, foi constituído o velho homem, com seus jeitos, com a sua rebelião a Deus. E qual é uma característica que marca o velho homem, que nós temos falado tanto aqui? Vocês lembram?
Qual que é uma das características? Que a gente tem falado bastante. Ele é corrupto. Por que ele é corrupto? Por causa do pecado. Né? O que é pecado? Isso. E por que ele vai contra a palavra de Deus? Estou usando a maiêutica de Sócrates. É bom para ensinar. Uma das características que nós temos falado é que o homem é desse jeito porque ele é corrompido, né? Como vocês dizem. Porque ele segue o quê? O seu coração enganoso. O seu coração corrupto. Por seguir o coração, e esse coração se tornou contra tudo aquilo que é justo, contra tudo aquilo que é bom, né? Ele comete essa bateria, e a gente tem visto desde o começo de Romanos, não tem? Desde o capítulo 1, o que o homem se tornou, né? A degradação do seu ser, né? A boca eles têm cheio de amargura, né? Fede como um sepulcro, e por aí vai. Nós temos visto constantemente o que o homem se tornou pós-queda. Corrupto, mau, né? E a gente vê, você lembra da sua vida pregressa, da sua conversão, você lembra do velho homem, não lembra? Eu lembro muito bem do velho homem. Nem Paulo falou, as coisas vocês nem mencionam porque é só vocês faziam coisas das quais hoje vocês se envergonham. Né? E é verdade. Né? Só que esse homem ele ficou lá para trás. Esse homem ele deixou de existir. Será que ele deixou de existir? Deixou? Vocês notaram a transformação em vocês? Depois que vocês vieram a Cristo? Porque é uma coisa necessária, a gente tem que ver. Às vezes eu gosto de encontrar com algumas pessoas que eu conhecia naquela época que eu não era convertido. Aí os caras, quem te viu, quem te vê, hein? Meu Deus, né? Você era daquele jeito, olha como você se tornou. As pessoas percebem de fato essa transformação. Né? Porque nós andávamos na contramão do céu, contra Deus, buscando só aquilo que de fato desagrada a Deus. E a gente não precisa nem mencionar, porque, que nem Paulo fala, das coisas das quais vocês se envergonham hoje. Por isso que eu acho meio estranho o pessoal quando conta testemunho do passado, eles contam como se fosse, né, que tempo o quê, meu Deus do céu? Não, né? Chuta isso fora que não presta. São só vergonha, só trazem vergonha para nós. Mas lembre que esse velho homem ele foi crucificado. Com quem? Com Cristo. E nem eu coloquei, qual é uma das características do velho homem que temos estudado até agora? É o amor próprio. O amar a si mesmo. Por isso que a gente vai estudando assim, você fala assim, eu até lembrei do pastor Augustinho, como ele falou, o pior castigo que Deus pode dar a um ser humano é ele falar, faça a sua vontade. Você quer ir? Vai. É Deus abrir mão. Vai, segue seu coração. O próprio homem, ele se autodestrói. Quase que se desse o livre-arbítrio para ele, né? E pior, foi dado para alguns, foi só. Mas não, é que que nem o livre-arbítrio de Adão era bom. Ele não era inclinado ao mal. Então era tranquilo. Que nem Agostinho falou, ele tinha a capacidade de pecar e de não pecar. Só que ele não era inclinado ao mal. Só que ele fez uma escolha má. Né? Nós, pós-queda, se a gente as rédeas fossem deixadas só na nossa mão, só desce mais. O que ocorreu com o velho homem? Eu coloquei a fotinha ali, ó. Aqui jaz o velho homem. Ele foi crucificado. Foi morto. Né? Que nem a gente gosta daquela palavra de Oterão, eu pensei que o velho homem ele tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Só que o velho homem ele foi morto. O que ainda remanesce é outra coisa, que é o que a gente vai falar da carne. Que a nossa carne ela foi afetada, não foi? Ela é má, a nossa natureza é má. Só que, na partir da conversão, foi nos dado vida. Lembra que eu falei para vocês que o nosso coração ele foi redirecionado? Foi redirecionado para Deus. Só que ainda a gente vai ter que lutar com nossa carne caída. Carne ainda que não foi totalmente redimida. Ela vai ser só redimida quando o nosso Senhor voltar.
Acho que vai ter a nossa vida cristã vai ter um combate diário com isso. É a santificação, a mortificação da carne. O Hiro tá lendo o John Owen lá. Tá lendo lá? Não começou? Ah, tem que começar. O triunfo sobre a tentação. Né? Ali, o maravilhoso John Owen, que ele mostra o mal que há em nós. E por haver esse mal em nós, a gente tem que matar o pecado para que ele não nos mate. É bem interessante essa frase dele, né? Mate o pecado, senão ele vai acabar matando você. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E um cristão, se ele é cristão de fato, ele não tem prazer de viver no pecado. Ele, que nem João fala, aquele que vive no pecado não viu e nem sequer conheceu a Deus. Nós temos que lembrar que o nosso ser, a nossa caminhada, ela não pode ser uma caminhada onde constantemente há pecado. Isso que é uma coisa, a gente tem que sempre analisar como nós estamos andando. Um bom exemplo do Augusto Nicodemos, eu lembro, faz tempo já que acho que foi a primeira vez que eu ouvi os sermões dele em Romanos, ele falava que ele foi fazer uma viagem no sul da África de mais ou menos de 5.000 quilômetros de carro. Aí as pessoas lá depois do destino falaram, como é que foi a viagem? Ah, foi boa. Lá teve algum problema? Um pneu furado. Mas o que é um pneu furado depois de 5.000 quilômetros? Porque ele falou, se o seu pneu fura a cada 500 metros, a cada 1 quilômetro, tem algo errado. Né? Será que você foi convertido mesmo? Questione a sua salvação. Porque uma pessoa que recebeu a graça de Deus, ela foi unida a Cristo. E por estar unida a Cristo, ela foi regenerada. Ela passou a viver em santificação. A parecer-se mais com o Mestre. E outra, o que nós estamos vendo aqui, o pecado ele não vai ter mais domínio sobre vocês. Por quê? Vocês morreram por pecado. Lembra que a gente estudou na última aula? Que nós éramos escravos do pecado, só que nós fomos tirados debaixo do jugo dele. Porque nós morremos. Nós somos unidos a outro Senhor. Nós não devemos mais obediência alguma ao antigo Senhor pecado. Aquele tirano, aquele déspota, que nos prejudicava com as suas ordens. E a gente se deleitava com as ordenanças, com as ordens dele. Por quê? Porque ele nos fazia sentir empoderados. Porque eu podia ser o meu próprio Senhor. Só que eu ser o meu próprio Senhor, eu desonrava o Senhor do universo. E nem a crucificação do velho homem não pode ser confundida com a crucificação da carne em Gálatas 5:24. Que nem Gálatas 5:24 fala assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A crucificação aqui não está falando da crucificação da carne, é outra coisa. A crucificação aqui é o do nosso velho homem. Por isso que a gente fala, o velho homem ele deixou de existir da conversão. Você foi transformado. A crucificação da carne é outra coisa. É porque a nossa carne ainda ela não foi redimida por completo. Por isso que ela está enferma. Por isso que há ainda no nosso meio a queda em pecado. Porque nossa carne ainda é fraca. Por isso que fala, né? A carne é fraca. Então pode dar lugar à carne. A crucificação do velho homem, né, que a gente vê no 6:6, aponta para algo que ocorreu no passado. Quando foi? Naquele Gólgota, há 2.000 anos atrás. A crucificação do velho homem aponta para algo que ocorreu no passado e foi de uma vez por todas. E ela tem seu agente em quem? Em Deus. Deus é quem fez isso. Deus é quem crucificou o seu próprio filho. Então tem seu agente em Deus. Já a crucificação da carne aponta para algo que ocorre o quê? É um ato contínuo, diário, e tem seu agente em quem? Em nós. Que é o que a gente vai falar, a questão de mortificar a carne com as suas paixões. E a gente faz isso diariamente. Nem Gálatas 5:24. Perdão, é outra coisa. E nem Romanos 6:6 está relacionado com Gálatas 2, do verso 19 a 20, e 6:14. O que diz lá? Olha o texto aí. Ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando nós fomos crucificados com Cristo, naquela cruz, nós fomos crucificados para o mundo. Nosso velho homem deixou de existir. A nossa pessoa ela foi transformada em Deus. Nós ganhamos uma nova natureza em Deus. Uma natureza que anseia o quê? O nosso Criador. E eu gosto muito daqueles versículos de Paulo, tanto em Efésios como em Colossenses, que ele falou que nós devemos se despir do velho homem com os seus feitos, com as suas paixões, e nos revestir do novo homem, segundo a imagem daquele que nos criou. Então é maravilhoso. Todo dia, diariamente, nós temos que o quê? Se despir do velho homem, dos velhos trejeitos, vamos dizer assim, daqueles pensamentos, e nos revestir da palavra de Deus, da vontade de Deus. E é interessante que a santificação, ela está unida também à graça de Deus, ao poder de Deus. É Deus quem gera em nós o quê? O querer e o realizar, não é? Que nem a Bíblia fala assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diz lá em Filipenses. Sabendo que é Deus quem opera em vocês o querer e o realizar. Olha, eu acho bem interessante isso. A gente vê que nem a questão da agência humana, né? E da soberania de Deus interligadas juntas. Que é uma coisa, e quando eu uso esse versículo, eu sempre falo, como é que está na sua vida? Tá tendo o querer e o realizar na sua vida? Porque se não estiver, tipo assim, querer de ler a Bíblia, querer de orar, querer de mortificar a carne, de fazer essas coisas, está tendo esse querer, essa vontade, esse desejo, esse anseio? E esse anseio tem que habitar em nós, de buscarmos mais a Deus, porque aquele que é de Deus, ele tem fome e sede de justiça, como diz lá no Sermão do Monte. Quer mais a Deus, tem essa vontade de estar com Deus, de estar com seus irmãos, né? Tem a vontade de se santificar, de buscar, de viver para Deus, não mais para si. O querer e o realizar, o concretizar dessas coisas. Só que aí, sabendo que é Deus quem gera em vocês o querer e o realizar. Porque a conversão, gente, é um ato de Deus. A gente falou que a gente não pode se converter a si mesmo. Quando Deus ele nos crucifica, ele nos regenera. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue ver as evidências se a gente é convertido ou não. Nem acho que quando a Jana chegou no Japão, você falou, você quer testar a sua salvação? Leia 1 João. Ali vai ter um teste da salvação. Ali. É maravilhoso. Se vocês puderem, em casa vocês leem. Você pode fazer um teste. Será que eu sou mesmo? Será que eu cumpro aqui o que João está falando aqui? Né? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Aquele que faz isso, que faz aquilo. Aí, lá, praticamente, você vai... Então, você vai vendo se você encaixa nas ordenanças daquilo que Deus diz. Porque a gente tem que ver essas evidências na nossa vida. Porque se não há essas evidências, a gente está desassociado das benesses divinas. Porque, lembra que a gente falou em Romanos 5, que as benesses que vieram do Calvário, as bênçãos que vieram da cruz, que é o que? Paz com Deus, reconciliação, a justiça. Se a gente não está unido a Cristo, a gente não tem essas benesses. Olha só que perigo. Se a gente não é verdadeiramente convertido. Porque a gente tem um grande perigo de ter na igreja pessoas só religiosas, que só tem uma capa de religiosidade. E a gente vê que está cheio no Brasil, assim, de muitas pessoas assim. Falam que são crentes, mas não são. Estão ali na igreja porque o ambiente é gostoso, tem uma música boa, tem pessoas legais, tem meus amigos lá. Só que ela não ama o Senhor. Ela não foi transformada pela graça de Deus, mas está ali cantando, está ali, né, dando dízimo, dando oferta, fazendo um monte de coisa,
só que não foi ainda transformada. Dentro do coração ainda tem aquela ânsia, aquele desejo. Eu vou sair da igreja aqui, vou pecar, vou fazer isso. Ficar premeditando coisas, pensando coisas. Conversando com uma pessoa essa semana, a pessoa não é cristã. Aí ela falando, né, que se referindo a uma outra pessoa que é de uma certa igreja. Tipo assim, fala que segue tal doutrina, fala que segue certo Deus, mas as atitudes dela, as brincadeiras dela não condiz com o que Não ela condiz. Lembra que a gente falou que é uma incongruência? fala. Aí Né? Tá falta de harmonia? falei pra essa pessoa, eu sempre que a conversão dele é só De boca. não vem de dentro da fora, é só de fora. O profeta fala, né? Esse povo, ele me honra o quê? Com os lábios, mas o seu coração tá onde? Tá longe. Aí eu falei pra essa pessoa assim, o problema é que ele é religioso, ele não segue a Cristo, ele segue uma religião. Sim. Aí, por causa disso, essa pessoa tem uns certos conflitos em questão Sim. de conhecer mais a fundo o evangelho. Por atitude de pessoas que se dizem cristãs, né? Sim. Sim, a gente vê que tem esse mau testemunho por causa disso. A pessoa fala que é crente, só que ela vive como um mundano, faz coisas. Você olha assim, não, você é crente, que nem eu sempre falo, se é crente, eu sou o Batman. Então, não tem cabimento, porque está com uma falta de conformidade com aquilo que é a identidade cristã. Porque nós tomamos uma identidade para nós. Aquela velha identidade, ela foi apagada. Nós recebemos uma nova identidade, uma nova, vamos dizer assim, uma personalidade. A gente abandona as velhas práticas e toma outras práticas, as práticas do reino, né? Vivendo para Deus. E você fala assim, como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia? O que passa pela sua mente? Quais são os seus desejos? Quais são os seus anseios? Com que você gasta tempo? Né? Eu gosto muito do John Piper, ele falou... John Piper, ele dá umas cintadas assim, ele fala assim, ó, as redes sociais, elas vieram para provar que a gente não ora, não é por falta de tempo. Aí você fala, né? Deus, mas e Paul Washer também fala, diga-me com que você gasta tempo e eu vou dizer para você quem é o seu Deus. Aí você fala, né? Aí que a gente para analisar a nossa vida. Se a nossa vida tem dado fruto de arrependimento, fruto de santidade. Entendeu? Porque será que o nosso desejo era o Senhor? É ir para o céu? É viver para Deus? Será que a gente se preocupa mais com as coisas terrenas do que as futuras, as vindouras? Como é que a gente está criando nossos filhos? Será que a gente cria eles para ser uns missionários? Ou a gente está criando ele para entrar numa boa firma, ganhar mais dinheiro? Né? Vamos dar estudo, vamos fazer isso. Coloca no karatê, coloca em um monte de coisa assim, só que a gente não tem plantado a semente do reino. A gente não tem se preocupado, porque a gente não pensa no reino. A gente está pensando no terreno. Por isso que nós temos que gravar os nossos olhos na eternidade. Na era vindoura. Tem muita gente que ainda usa assim, vai sobreviver o que se alimenta mais, né? A carne e o espírito. O pessoal fala assim, que tem esse imaginário, não, tem 2 cachorros, um branco e um preto. Aquele que você alimentar mais é o que vai sobreviver. Mas, meu Deus, mas aí que tá, será que houve conversão? Será que aquele velho homem, com as suas práticas, ele morreu de fato? Ele foi crucificado de fato? Ou ele tem dado mostra, tem aflorado? Nem o velho homem, ele exala o perfume de Adão. Qual que é o perfume de Adão? Pecado. Sua própria vontade, seus próprios desejos. Seus desejos não foram crucificados. Eu não estou dizendo que você não pode ter prazer, que você não pode assistir um bom filme, né? Fazer uma viagem. Não, você pode, essas coisas são boas. Só que elas não podem dominar o seu coração.
Porque o seu pensamento, eles têm que estar na eternidade. Que nem Jonathan Edwards fala, Senhor, grava meus olhos na eternidade, para que eu viva na terra pensando no céu. Para o que eu dê fruto para a eternidade. Que nem Charles Studd falou assim, uma vida só, e logo passará. Mas só aquilo que foi feito por Cristo permanecerá. É para a eternidade. Que nem se eu fosse fazer seu velório, Deus me livre, eu não quero fazer velório de ninguém. Mas qual seria o seu legado? Qual seria o tema da minha pregação? Eu falo do legado que você deixou. Certa vez eu perguntei isso para um amigo meu. Você está vivendo aí, cara. Se eu fosse fazer o seu velório, qual é o legado que eu falaria para as pessoas? Vou falar para você que você foi um homem de Deus, você foi uma pessoa boa, assim, assim, assado. Eu vou ter coisas ruins para falar da sua pessoa? Ah, ele era um tagarela mentiroso, falava isso. Porque certamente eu não vou mentir no seu velório. Eu vou falar como você era. Vou falar das coisas boas, mas eu vou contar os seus podres, que está aberto às pessoas. Qual que é o seu legado? Tem deixado um legado para essa terra e que vai reverberar na eternidade? E uma pessoa que faz para o reino, ela tem as suas mãos santas. Os maiores santos que já pisaram nessa terra viveram não para si mesmos, mas viveram para Deus. Como é que está a nossa vida de oração, gente? Pouco, né? Quanto está o tempo nas redes sociais, nas séries? Não vou falar de trabalho não tem jeito, tem que trabalhar. Mas fora do trabalho, o que você tem escutado? Você tem escutado pregações, tem gastado tempo lendo, bons livros, livros que te aproximam mais de Deus? Ou você está só alimentando o seu velho homem porque de fato você dá mostra que você não crucificou ele com Cristo e você não foi regenerado? Eu tirei essa parte aqui para fazer vocês meditarem nisso. A Bíblia fala que o velho homem ele foi crucificado. Só que se a gente está dando mostra que esse homem não foi crucificado, quer dizer que, olha só que perigo. Lembra das benesses? Paz com Deus, reconciliação, justiça. Se nós não estamos unidos a Cristo, essas benesses não estão sobre nós. Horário. Isso que nós temos que parar para pensar, parar para refletir. Eu gosto muito de Anselmo, no seu proslogo, na sua oração de começo. Ele fala assim, deixa esse mundo agitado, se tranca, se livra de tudo que pode te distrair e fica com Deus. E medita nele, na palavra dele. Porque nesse mundo, nós vivemos num mundo agitado. O mundo é inquieto, né? Porque a gente pula de um amor ao outro. Só que a gente tem que parar e refletir. Fazer como os puritanos faziam. Né? Tirar o dia para balanço. Como é que está a minha vida? Será que eu estou andando segundo a palavra do Senhor? Como é que eu estou sendo na minha casa? Como é que eu estou sendo como esposa? Como é que eu estou sendo como marido? Como eu estou sendo como filho? Como é que eu estou criando eles? Não. A gente tem muitas falhas, gente. Sempre falo para algumas pessoas, o cristão ele é assim, ele tenta consertar tudo segundo a palavra de Deus. Se tem algum erro, vamos consertar. Vamos reparar isso. Vamos reparar o altar, como fez lá Elias. Porque o altar está em ruínas. A adoração de Deus se perdeu. Nós temos que parar para meditar nisso. O nosso velho homem foi crucificado, foi morto. Porque nós, unidos a Cristo, esse velho homem ele foi crucificado. Eu acho muito maravilhoso. Trouxe aqui Agostinho, né? Vocês vão falar que eu sou devoto, né, de Santo Agostinho já. Agostinho, a gente não sabe se essa história é verdade, ou verídica ou não tem nenhum livro, mas muita gente fala dela, né? Que Agostinho, ele andava pelas as ruas de Roma e ele, antes dele se converter, ele tinha uma vida muito devassa, muitas amantes.
E ele, depois da conversão, ele andando pela rua, uma amante chegou e Agostinho! Agostinho! E ele apertou o passo. Não, Deus do céu. Agostinho, eu sou aquela. Ele virou assim. É verdade, você é aquela. Mas eu não sou mais aquele. O velho Agostinho morreu. Esse deve ser o testemunho de todos nós. Daqueles nossos amores. Daquilo que a gente se deleitava, que era pecaminoso. Não me entendam mal. Aquilo que era pecaminoso, nós deixamos, nós abandonamos, porque nós não vivemos mais para aquela velha vida. Nós vivemos para a nova vida. Uma vida que é centrada, que é unida ao nosso Senhor. Ao nosso Senhor. Isso que fala. Como está a sua vida? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. Que nem, a gente não pode pensar que o corpo é pecaminoso intrinsecamente, como os gnósticos diziam, né? O corpo é mau, por isso você não pode dar prazer ao seu corpo. Não. Quando Deus fez o mundo, ele fez as coisas e as coisas eram boas. Tudo que ele fez é bom. Então, o corpo de pecado aqui, ele está se referindo a esse canal pelo qual o pecado exacerba o pecado. Ele faz a nossa sonolência virar em preguiça. Ele faz o sexo virar o quê? Em luxúria. Faz a nossa fome virar o quê? Em glutonaria. Então o pecado ele corrompe tudo aquilo que nós temos e são coisas boas. Ele corrompe. E ele usa esse instrumento que é o nosso corpo. Porque quando o pecado entrou no mundo, lembra disso, ele corrompeu a nossa carne. Fez com que a nossa carne fosse inclinada ao mal. E ele tomou as rédeas disso. Só que quando a gente foi crucificado com Cristo, como eu falar, sabendo isso, que foi crucificado o velho homem com Cristo, para que o corpo de pecado seja destruído. O destruído aqui não está se falando de algo que foi extinto. Não está falando de algo que desapareceu. Mas fala assim da questão de destituir de poder. De tornar ineficaz, de fazer uma pessoa ou uma coisa não ter mais eficiência. Lembra daquele exemplo que eu tinha acabado de dar no comecinho da morte? Quando a pessoa entra no reino da morte, o que vai acontecer com ela? Ela, dominada pela morte, ela vai começar a se deteriorar. Ela vai começar a exalar aquele mau cheiro. E a morte vai fazer isso com ela. Só que se em tempo oportuno, vamos supor assim que teve uma parada cardíaca, né? Fala até que em menos de mais ou menos 10 minutos, você ressuscitar a pessoa, ela não morre. Não tem aquele morte cerebral, né? Então, se em tempo oportuno você revive ela não vai estar mais no domínio da morte. E a morte não vai ter mais esses efeitos danosos sobre o corpo dela. A mesma coisa, quando nós fomos crucificados com Cristo, o corpo de pecado ele foi destruído. O pecado ele se tornou ineficaz. Por isso que fala, o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Vocês não estão mais no domínio dele, eles não podem mais te danificar. Porque nos foi dado poder, gente. Que nem o povo lá quando saiu do Egito, receberam a lei, né? Faremos tudo o que o Senhor mandar. Passaram 40 anos quebrando todos os mandamentos. E veja bem, não faltou sinceridade a eles. Não faltou sinceridade, faltou poder. Nós temos esse poder hoje, porque nós fomos ressurretos com Cristo. Nós recebemos poder, o Espírito Santo habita em cada um de vocês. Quando o Senhor pecado fala, faz isso, você fala, não, quieta aí. Você não tem mais poder, você não tem mais domínio sobre nós. Você não tem mais eficácia sobre nós. Nem Francis Schaeffer diz assim, para que o corpo de pecado pudesse ser destituído de poder. O pecado tornou-se destituído de poder, não tem mais a capacidade de subjugar os antigos súditos que morreram e ressuscitaram com Cristo. Por isso que eu falo, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Vocês não são mais aquele escravo que obedecia de bom grado, de coração,
as ordenanças do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o quê? O pecado como escravos. É a finalidade pela qual Deus nos uniu a Cristo. Para você não ser mais servo do pecado. Olha só as implicações de estar unido a Cristo, de ter morrido, o seu velho homem ter morrido. É para que você não sirva mais o pecado como escravos. Outra hora nós éramos assim, não éramos? Vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os prazeres que habitam na nossa carne, de forma exacerbada a gente fazia tudo aquilo, se lambuzava com aquilo. Só que no dia em que você renasceu, você viveu de novo, você recebeu uma nova identidade. Éramos escravos do pecado, tínhamos um compromisso, um pacto, o qual fazíamos entregar os nossos membros à sua obediência. Nós servíamos sem hesitar, éramos prontos em obedecer. Obediência é essa que nos levava cada vez mais a aumentar nossa culpa perante Deus. Porém, essa subserviência foi acabada quando esse corpo de pecado teve sua destruição, quando o indivíduo foi unido a Cristo, quando ele morreu com Cristo e ele ressuscitou para uma nova vida. Estou lembrando de um filme. Vocês já assistiram Queima de Arquivo? Já assistiu Queima de Arquivo? O Schwarzenegger? É da década de 90, acho que é do ano 96. E a sinopse do filme é mais ou menos assim. Ele é um agente do governo, que ele protege testemunhas que estão sendo perseguidas. O que ele faz? Ele simula uma morte da pessoa e ele dá uma nova identidade para essa pessoa. Porque se ela continuar na sua velha vida, vão matar ela, vão prejudicar ela. Então o que ele faz? Ele simula a morte dela e dá uma nova identidade. E ali, com essa nova identidade, esse novo nome, ela está em segurança. Por isso que ele tem até ali, né? Ele vai apagar o seu passado para proteger o seu futuro. Foi a mesma coisa que ocorreu conosco. Aquela nossa velha identidade foi crucificada, foi morta, foi deixada lá atrás. E a gente renasceu por uma nova identidade, uma nova vida no Senhor. Vamos seguir os passos do Mestre. Lembra que a gente falou em Romanos 5? Os dois representantes? Nós seguimos os passos de Adão. Nós exalávamos constantemente o perfume de Adão. Só que quando nós fomos unidos a Cristo pela fé, nós começamos a caminhar nos passos do segundo Adão, no de Cristo. E como Cristo andou? Qual era a comida que ele tinha para comer que os seus discípulos não conheciam? Fazer a vontade do Pai. Assim ocorreu conosco. Aconteceu com você? Você foi transformado? Verdadeiramente você foi transformado? Você foi lavado, remido, e a sua consciência se tornou cativa das Escrituras? Cativa da vontade de Deus? Para pensar sobre isso, gente. Porque eu não quero que vocês sejam destituídos das benesses que advieram do Calvário. Da paz com Deus, da reconciliação com Deus, da justiça. Porque aquele que não está unido a Cristo, não tem essas benesses, não é justificado. Paira sobre ele ainda a ira de Deus. Eu não quero que vocês tenham uma capa de religiosidade. Eu quero que vocês sejam convertidos de fato. Mas para isso vocês têm que crer, têm que confiar e olhar na sua vida, Senhor. Se não está tendo esses frutos, lembra que eu falo tempo oportuno? Tempo oportuno, a misericórdia ainda para. Enquanto há vida, enquanto há respiro, há chance ainda para se voltarmos para Deus. Derrora aqui, gente. Meu Deus. Eu acho interessante que uma ilustração. Imagina uma fábrica de gás venenoso. Ela é comprada por uma companhia que produz oxigênio. Imagina ali o escritório ali do presidente ali. O antigo presidente, ele é destituído do seu cargo, ele não tem mais parte alguma naquela empresa,
é colocado ali um novo presidente ali para presidir, para orientar. Né? O antigo e o novo, eles não vão ficar brigando pela companhia. Já foi destituído, já foi comprada e tal. E aquela fábrica, ela vai ser o quê? O maquinário ali, que não presta mais, vai ser removido para colocar novos maquinários. Porque ela tem uma nova identidade, uma nova cara. Ela não produz mais aquele gás venenoso. Mas agora oxigênio, que dá vida. E tal. Eu até pensei também, vocês já leram A Cruz e o Punhal? Já leram já? Foi o primeiro livro que eu li. Foi o primeiro livro que eu li. Fala ali do testemunho do David Wilkerson. Ele foi para Nova York evangelizar as gangues de Nova York. Ele viu no jornal lá, se compadeceu daqueles jovens e foi lá e começou a pregar. E muitos se converteram. Dentre eles, Nick Cruz. E tem até um livro também, O Punhal e a Cruz. Acho que já leu o Punhal e a Cruz. E ele era um dos gangsters mais, assim, né, perversos, que tinha sede de sangue. Só que ele foi acometido pela graça de Deus. E ele chegou lá naquele dia, depois que ele se converteu, no espelho da casa dele. Será que então quer dizer que o Nick vai virar um anjo agora? E as armas, as facas. Porque é questão de tempo, depois que a graça nos acomete, nós somos regenerados, que nós somos um novo homem, como diz, né? É questão de tempo para aquelas velhas coisas se dissiparem da nossa vida. Porque aquilo não pertence mais. Pertence ao velho homem, mas o velho homem morreu. Como lá Agostinho. Verdade, é você, mas não sou mais eu. Nós nascemos, nós se tornamos novas criaturas, gente. Para viver não para nós mesmos, mas para o Senhor. Vê a hora aqui, acho que vou ter que terminar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu vou deixar para terminar isso aqui depois, porque a gente tem ceia hoje. Mas pensem nisso. Pensem na vida de vocês, olhem para a vida de vocês. O velho homem foi crucificado, foi morto, nasceu uma nova criatura, o coração de pedra foi tirado, um novo coração de carne, um coração sensível à palavra de Deus está batendo aí no seu peito. Busque ao Senhor. Lembra, é Deus quem gera em vocês o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Se não está ouvindo isso na vida de vocês, busquem o Senhor. Senhor, eu quero esse querer. Eu quero buscar. Eu quero, Senhor. Transforma a minha vida. De fato, transforma a minha vida. Essas trevas que há em mim, remove ela totalmente. Para você brilhar. Brilhe essa luz. A luz do teu Filho. A luz da tua graça, a luz da tua santidade. Porque, como diz lá Paulo, sem santidade ninguém verá o Senhor. E essa santidade só vai, de fato, brilhar, ter naqueles que foram verdadeiramente regenerados. Amém, queridos? Vamos terminar então. Kiro, pode orar por nós?